Olá, amigos do YouTube, voltamos mais uma vez aqui. Toda vez eu falo isso, né? Mas mais um videozinho aí pra gente falar um pouco de câmeras, né? Apesar do meu canal ser um canal de tecnologia, porém o assunto de câmeras tem rendido muito papo aqui, né? Então vamos lá. Esse vídeo eu tô gravando em especial pro nosso amigo Carlos D'Agostini. É isso mesmo? Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo, o Carlos. E ele me pergunta a respeito da diferença entre a Canon SX30 e a SX40, né? E a diferença, basicamente, a única diferença gritante delas é o sensor. Então eu estou gravando um vídeo hoje, um vídeo especial sobre sensor, tá? Vou falar, como sempre, de amador para amador, mas para tirar as dúvidas do pessoal a respeito de sensor de câmeras, tá? Basicamente, gente, vocês vão entender, eu vou explicar rapidamente aqui. A diferença entre as duas câmeras, a SX30 e a SX40, é o sensor, tá? A SX30 conta com um sensor de 14 megapixels CCD e a SX40 com o sensor CMOS de 12.1 megapixels. Vocês estão vendo aqui essas medidas, esse daqui é o tamanho do sensor, tá? O tamanho do sensor das duas câmeras é igual, tá? 6,17 por 4,55 milímetros, é um sensor igual em termos de tamanho, mudando apenas a tecnologia, que um é CMOS e o outro é CCD, e aí nós vamos entender a diferença dos dois, tá? Primeiro, antes de tudo, é preciso nós entendermos o que é o sensor de uma câmera, tá? Nas câmeras analógicas, que eram as câmeras de filme, onde captava a imagem era o filme, né? Então o filme passava por um processo químico ali, né? Que ele gravava em si a imagem na hora que a câmera batia e abria o obturador. No caso das câmeras digitais, o filme fotográfico foi substituído pelo sensor. O que é o sensor? É esse dispositivo aqui que capta a imagem, né, que ele fica aqui dentro da câmera. Essa daqui é uma câmera já profissional, né? Ele capta a imagem, transforma essa imagem analógica em imagem digital, ou seja, ele capta a luz, né, da imagem, a claridade, a luz, e transforma essa luz em elétrons, tá? E aí, desses dois tipos de sensor, CCD e CMOS, trabalham essa captação de luz de maneira diferente. Como que funciona isso? No caso do CCD, ele capta a luz de maneira analógica. Essa luz caminha por dentro do sensor para que depois ele seja convertido em imagem digital. No caso do CMOS, na captura da imagem, ela já faz uma captação digital, tá? Então a forma de captação do CMOS é direta, no caso do CCD é indireta, tá? Então a luz caminha dentro do sensor de certa forma e depois é convertido em elétrons num segundo momento, tá ok? É a grande diferença. As diferenças entre um e outro. Quem é melhor? Antigamente nós falaríamos que o sensor CCD ele é melhor. Mas hoje em dia o CMOS e o CCD eles são iguais, basicamente, tá? Eles trabalham de maneira diferente e nós vamos entender basicamente a diferença entre os dois. No caso do sensor CCD, ele tem um nível de ruído menor do que o CMOS. Porém, nas câmeras atuais isso é imperceptível. Antigamente isso era mais perceptível, que o ruído é aquele chuvisco, né, na imagem. O sensor CCD ele tem um tipo de produção mais cara do que o sensor CMOS. Tá? Eu estou listando aí para vocês basicamente as diferenças. E por que isso? Porque o sensor CMOS ele pode ser produzido normalmente, ele é produzido por empresas que produzem chips genéricos, né, para outros tipos de dispositivo. No caso do CCD, somente em fábricas específicas para câmeras digitais, entendeu? Então, como a produção desse é mais ampla, né? Então ele acaba saindo mais barato, apesar da produção dele ser às vezes até mais complexa que o CCD, tá ok? Então, por conta disso, o CMOS ser produzido em fábricas genéricas, a produção, a escala é maior, então o preço acaba caindo, tá ok?
A questão do CCD ter a qualidade um pouco melhor é porque ele cabe mais pixels num sensor menor, e nós vamos entender esse tamanho de sensor. No caso do CMOS, para ele ter a mesma quantidade de megapixels que o CCD, ele precisa ser maior. Por isso que quando nós falamos da SX30 e a SX40, como o sensor é igual de tamanho, é o mesmo tamanho, no CCD cabe 14 megapixels nesse espaço físico. No caso do CMOS, apenas 12 megapixels, ok? Então vamos voltar lá. Então por isso no CCD cabe mais pixels por milímetro, tá ok? A questão do gasto energético, o sensor CCD ele gasta mais energia do que o CMOS. Antigamente ele chegava a gastar 100 vezes mais, hoje isso é menor a diferença. Então o CCD ele gasta mais energia que o CMOS, por isso que o CMOS é o sensor preferido pela indústria, por exemplo, para tablet, celular e outros dispositivos que tem câmera digital, tá ok? Usa sensor CMOS. Vamos entender a questão do tamanho. Gente, ó, eu vou até deixar o tablet de lado aqui, para a gente já ver direto aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, eu vou colocar até a imagem ampliada aí para vocês terem uma noção. Olha só, isso daqui é uma câmera já profissional top de linha, tá ok? Que já seria uma Nikon D3X, uma Canon 5D Mark II, essas câmeras super caras aí, né? Já teriam o sensor full frame, que seria o sensor que capta sem cortar a imagem. No caso das câmeras menores, ele capta menos imagem, o espaço é menor e ainda ele faz cortes na imagem, tá? Então esse daqui seria um sensor das câmeras top de linha. Por exemplo, essa Nikon D3X, ela custa 27, 28 mil reais essa câmera, tá? São câmeras caríssimas, câmeras acima de 15 mil reais que usam esse tipo de sensor. Que esse sensor ele tem 36 em média, 36 por 24 milímetros, ele é bem maior do que nas câmeras amadoras. E é por isso que nós falamos que não vale a quantidade de megapixels, mas o tamanho do sensor. O tamanho do sensor, para vocês terem uma ideia, deixa eu voltar aqui no começo. Para vocês terem uma ideia, isso daqui, ó, aqui, ó, quanto mais cara a câmera, maior é o sensor. Nas câmeras amadoras, isso é minúsculo aqui, pequenininho, pequenininho, tá? Para a gente ter uma noção. Voltando lá para o nosso gráfico. Aqui no caso, isso daqui é um sensor full frame das câmeras profissionais. Então a câmera ela é considerada amadora a profissional conforme o tamanho e as características do seu sensor. É um dos motivos que caracteriza uma câmera amadora ou profissional, tá? Nas profissionais é o tamanho do sensor. Aqui nós já temos uma câmera profissional, mas não topo de linha, que seria já a faixa da Nikon D90, da Canon 7D, por aí. Ele já vai ter um sensor de 23 por 15 milímetros em média, tá? Aí nós temos as DSLRs de entrada, que são as profissionais de entrada, assim o pessoal às vezes chama. Uma Canon T3i, uma Nikon D3100, tá? Ele vai ter um sensor um pouquinho menor, ó, 22 por 14 milímetros, que seriam as DSLRs de entrada. E aí elas têm algumas características em relação a essas duas categorias de profissionais. Já uma Canon SX30, uma Canon SX40, uma Sony HX100, uma Nikon P500, ela é enquadrada nessa categoria de compactas avançadas, tá? Que aí você vai ter um sensor de 7 por 5 milímetros, bem pequeno, tá? E as amadoras, um sensor menor ainda, em média de 6 por 4 milímetros, que seriam as compactas, pequenininhas, celular. Já tem esse sensor nessa média aqui de celular e de tablet e webcam bem menor, esse sensor CMOS, tá? E aí a questão é o seguinte, todas essas câmeras aqui, ó, a maioria delas, das profissionais, usa sensor CMOS. Então essa jogada entre CCD e CMOS, quem é melhor, não existe mais, porque a qualidade dos dois são muito bons. E as profissionais, já topo de linha, já usa tudo CMOS, para você ver que ele não perde para o CCD, tá? Então são equivalentes com as suas características um pouco
diferentes. Então deu para entender, gente, a diferença? Por que nós falamos que não, de nada vale você ter uma câmera de 14 megapixels com um sensorzinho desse tamanho, enquanto você vai ter um sensor desse tamanho com 14 megapixels às vezes. Essas daqui já é 18, 20 megapixels, tá? E essas outras aqui full frame. Então essas, em linhas gerais, são as diferenças entre tamanho de sensor, CCD ou CMOS, tá ok? Valeu aí pelo e-mail do Carlos e demais pessoas que me perguntaram a respeito de sensor. Tá aí nosso videozinho, uma colaboração simples, né? Existem muitas outras considerações a serem feitas a respeito disso. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.